Será que esse produto tão largamente utilizado, ele melhora a condição muscular, piorando a condição capilar? Será que ele faz cair cabelo, a creatina? Da onde que surgiu isso? Vamos lá então. Clica no gostei, se inscreva no canal. Tem que ativar o sininho, hein? Se não ativar o sininho não dá certo no YouTube. Então ativa o sininho e vamos pro vídeo. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui sobre creatina e falei bastante coisa de creatina. Então sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Lendo Twin Mais Tema. Eu alimento essa biblioteca para que você pesquise. E lá eu recebi muitas perguntas das pessoas falando, pô, causa calvície? Tem interação com DHT? Então vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque isso é muito importante que vocês saibam. Bom, muito do conhecimento que nós temos aqui é obviamente por referência bibliográfica e por estudos. E eu sempre vejo, né, um fluxo assim quase que normal. A pessoa não sabe nada, ela começa a pesquisar no blog, entende alguma coisa, aí acha que é dona da verdade, daqui a pouco vai ver que qualquer um pode escrever o que quiser num blog, inclusive num vídeo do YouTube, tá? Para não dizer que eu só ataco os outros também. Eu tenho blog, eu tenho vídeo no YouTube, mas eu posso gravar aqui e falar qualquer besteira que eu quiser. Entende? É que eu não vou falar, mas posso. E aí depois a pessoa pula para os estudos acadêmicos, que nada mais é da onde eu busco e trago para vocês. Mas se você não confia em mim, tudo bem, fico triste, mas pode ir lá procurar, que é o que eu estou falando. E aí a pessoa acha que não encontrou tudo. Só que as pessoas normalmente param aí. Não pare aí. Seja um pouco mais crítico. Os estudos, às vezes, são financiados por pessoas interessadas num resultado X ou Y. Tem estudos que são ruins. Tem estudos que são feitos em animais e toma-se uma conclusão. Tem estudos que não dá para controlar o grupo perfeitamente. Então assim, a gente tem muito estudo ruim. E aí filtrar esse estudo é que é embaçado. Mas indo adiante, da onde surgiu isso que a creatina faz cair cabelo? Foi de um estudo publicado em 2009. Nesse estudo foi acompanhado 20 jogadores de rugby, mostrando que o suplemento de creatina, que todos utilizavam, aumentou os níveis de dihidrotestosterona e o DHT alto está influenciado com a queda capilar. Para quem quiser procurar esse estudo, é só procurar 3 semanas de suplementação de creatina monoidratada afetando a produção de DHT em jogadores de rugby e idade universitária. Esse é o título do nosso artigo. Como que foi conduzido esse artigo, esse estudo, na verdade? Pegamos 2 grupos, um grupo placebo, nada, o outro grupo 25 gramas de creatina por 5 dias e o restante do tempo 5 gramas de creatina por dia. Esse é um estudo duplamente cego. O que é um estudo duplamente cego? É onde nem o pesquisador e nem quem está sendo avaliado sabe o que é placebo e o que não é. E é importante que seja duplamente cego, porque aí não torna tendencioso nem de quem está fazendo e nem de quem está tomando. O que aconteceu é que nesse primeiro grupo mostrou-se um aumento de DHT acima dos 50% na primeira semana da utilização da creatina. E depois que saiu do período de saturação, ficou 40% mais altos os níveis de DHT. Com o DHT mais alto, nós temos uma interação pior em termos de qualidade, com a próstata, com o couro cabeludo. Isso pode gerar, sim, uma queda de cabelo. Só que por que algumas pessoas têm essa tendência à calvície e outras não? Porque nós temos 2 tipos de receptores. Na verdade, são 2 tipos de folículos capilares. E nós temos um que tem o código genético muito favorável à perda capilar e temos outro que não. Esse segundo grupo, que não tem essa tendência, esse DNA propriamente dito, ele não vai experimentar queda de cabelo nenhuma. Ele vai ter a queda de cabelo normal de toda a vida. Então você deve estar se falando assim, então creatina, para quem tem tendência à calvície, vai piorar. Então, complicado você garantir isso. Primeiro, aumentar o nível de DHT não quer dizer que coloca num número que vai causar isso. Então a pessoa tem ali um DHT de X a Y, de repente o dela está aqui no meio, subiu para cá, está longe do valor de referência, não vai influenciar. Muitas pessoas que têm problema capilar já tomam finasterida, dudasterida, alguma esterida para controlar. Então, essas pessoas não vão sofrer com isso também, porque já está segurando. Logo, uma pessoa para tomar creatina e ter queda de cabelo, ela teria que ter uma genética para isso,
ter um nível de DHT já muito alto, subir mais com a creatina, não perceber e assim até ficar careca. Ou seja, a chance é tão pequena disso acontecer que é provável que qualquer um use e não experimente nada. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que esse estudo foi o único feito. Pelo menos nas minhas pesquisas eu não achei mais nada depois de 2009. Ou seja, quantos estudos já não foram desmentidos? Logo, precisaria aprofundar isso muito mais, fazer um estudo com muito mais gente. Pegamos aí algo muito específico, que é o pessoal do rugby. Então, e pessoas no geral. Eu posso problematizar isso de uma maneira que um estudo só é fraco para se garantir isso. A verdade é essa. E que fique claro, eu não estou defendendo suplementação nenhuma. Quem me conhece sabe, eu até incentivo, não compra suplemento, nem tenho cupom, não tem nada dessas tranqueiras. Quando aluno meu vem me perguntar de suplemento, normalmente eu não passo, porque eu falo, não precisa, faz a dieta e tal. Tem alguns que até não entendem, falam, pô, será que o Leandrão não quer me passar alguma coisa? Não é isso, é porque não precisa. Mas quando precisa é bacana. A creatina é um bom suplemento, é um suplemento que tem um custo-benefício legal, mas você consegue crescer sem, lógico. Leandro, eu sou supersticioso, eu tenho medo mesmo. Aí se eu tomar creatina e ficar nervoso, vai cair o cabelo só de eu ficar nervoso. Então não tome, fica tranquilo, você vai evoluir sempre. Outra coisa também é que foi observado que na fase de saturação teve um aumento maior e depois nas doses de manutenção menor. E ele veio caindo. Então existe a possibilidade, a gente só vai saber isso disso estudando, né? Para ter certeza só estudando. Eu posso falar de achismo? Posso, mas aí fica chato, porque aí qualquer um fala o que quiser. Então a gente precisaria de um estudo de um longo prazo, por exemplo, usar 6 meses. Será que o DHT sobe no começo, por algum outro motivo, de repente até alguma influência muscular, e depois ele estabiliza, volta ao normal? A gente não sabe disso depois de 3 semanas. 3 semanas é muito pouco tempo para você garantir que isso vai ficar assim para o resto da vida. Porque se eu analiso uma cafeína por 3 semanas, ela funciona bem, depois o corpo satura e ela não faz mais nada, percebe? Então se eu encerro com 3 semanas, fica vago. Então podemos concluir que a creatina, por um estudo só, em 2009, por 3 semanas, subiu o nível de DHT num ponto que, se a pessoa estiver no meio, ela não vai chegar lá na ponta, nem nada. E se ela tiver o DHT mais alto do que o limite de referência, ela precisa ver se no couro cabeludo dela ela tem um folículo com DNA mais prejudicado, vamos colocar assim, para a queda de cabelo. Ou seja, se você não tem tendência à queda de cabelo, esquece, não vai dar nada. Se você tem tendência à queda de cabelo, mas seu nível de DHT está normal, não vai dar nada. E se você tem tendência à queda de cabelo, se o DHT está alto, mas você começou a controlar com uma medicação, uma esterida, por exemplo, você também não vai sofrer com isso, porque a medicação já está bloqueando esse excesso. Então é seguro dizer que é quase impossível você tomar creatina e se ferrar tanto assim. Fiz um vídeo com mais alguns mitos. Esse daqui não é bem um mito, né? Mas eu fiz um vídeo com 11 mitos da creatina. Tem uns lá que são complicados. Eu tenho certeza que o quarto da lista você já ouviu bastante. Então dá uma conferida aqui.